Bom dia, sejam bem-vindos à mais recente exposição do Santuário de Fátima. Intitula-se Capella Mundi. Leva-nos até há 100 anos atrás para conhecermos aquele que é o maior ícone deste santuário mariano, a Capelinha das Aparições. No fundo, o objetivo é talvez até percebermos que importância tem esta capelinha na vida de milhões de fiéis pelo mundo fora. Nesta visita guiada por esta exposição Capella Mundi, vou estar acompanhada pelo Dr. Marco Daniel Duarte, ele que é o diretor do Museu do Santuário de Fátima, entidade responsável pela organização desta exposição. E, portanto, nos próximos minutos está convidado a vir daí connosco e a conhecer esta Capella Mundi. Dr. Marco Daniel, de facto, vamos viajar até há 100 anos atrás. Nem mais, até há 100 anos atrás. Este ano o Santuário de Fátima tem a oportunidade de dedicar um ano a este gesto de peregrinar em igreja, mas também não esquecendo aquilo que são marcos históricos importantes para a vida deste lugar. Um deles é, de facto, a construção da Capela das Aparições, que surge em 1919 para cumprimento desse voto, desse desejo que os pastorinhos afirmam ter sido aqui deixado pela própria Virgem Maria, e a partir deste centenário tão especial que vamos viver ao longo deste ano, a exposição permite-nos mostrar esta capela como uma capela que não é uma capela local, mas uma capela a uma escala global. E foi por isso que lhe chamamos Capella Mundi. É uma expressão nova, é um neologismo, fizemos lá a maneira de mapa mundi, precisamente para mostrar como esta capela, neste lugar da Cova da Iria, fala aos corações de todas as pessoas que estão no mundo, de tal maneira que ao longo de 100 anos aqui vieram para junto dela deixarem as suas orações, rezarem, como vamos ver ao longo de todo este percurso. Muito bem, até porque a exposição é composta por 9 núcleos que vão dando conta de passos mais importantes nesta história dos 100 anos desta Capelinha das Aparições e, portanto, nós vamos começar exatamente pelo início e vamos já conhecer aquele que é o primeiro núcleo desta exposição e vamos destacar alguns dos momentos deste núcleo. Há muito para ver ao longo deste convívio de Santo Agostinho, onde está instalada a exposição, mas vamos então conhecer algum do ponto que considera, doutor, mais importante, até porque o primeiro núcleo diz-nos que é uma contínua presença. Porquê? O primeiro núcleo vai colocar o visitante ainda antes de 1919, antes da capela, precisamente no momento em que a Igreja tem a percepção de que Maria continua a olhar para a história humana e a ser medianeira entre Deus e os homens. Esta contínua presença é, de facto, a presença de Maria, que nas horas difíceis da humanidade se mostra e pretende que a humanidade continue a olhar para Deus. A primeira expressão que temos nesta exposição é precisamente tirada da Lumen Gentium, que nos diz que depois de terminados os seus trabalhos na Terra, a Virgem Maria, assunta ao céu, continua a interceder pela humanidade. E é isso que vemos nestas peças que estão no primeiro núcleo. Logo aqui na parte central. Sim, são peças que nos mostram de forma plástica aquilo que é o mistério da Assunção da Virgem Maria. Podemos dizer à maneira oriental, a dormição de Nossa Senhora, ou a Senhora da Boa Morte, que é uma peça do século XVII, a barca já é do século XVIII, é uma representação da Virgem numa barca adormecida, nesse sono que a há de levar até à glória de Deus, que depois está já representada no quadro da Assunção que nos chega do Museu de Leiria. É um único mistério, embora representado de duas maneiras distintas, e também por isso o quisemos ter apresentado com a figuração da Virgem assunta ao céu lá ao fundo e com a coroa da glória, que, segundo o credo católico, a Virgem Maria já ostenta, porque ela é a primeira criatura humana a contemplar Deus face a face. E ficar bem próximo dele e, no fundo, a ser, já nessa altura, aquela ponte que só hoje nós percebemos que Maria é.
Sim, e a colocar o visitante aqui com essa percepção muito clara que os Papas foram assinalando ao longo destes 2000 anos de cristianismo e que a partir de Fátima tem uma força muito grande. A última representação deste núcleo já não é a Virgem deitada numa barca, mas é a Virgem já de pé, numa barca que se faz ao mar. E a representação desta figura de Maria já é a representação da Virgem de Fátima. O que nós temos aqui deste lado é já a representação da Virgem Maria. Reparemos que ela tem as mãos postas em oração à altura do peito, tem um terço que desce pelas suas vestes e coloca-se numa barca porque ela, a partir de agora, vai guiar os destinos da humanidade a partir aqui de Fátima. As frases que acompanham esta representação são tiradas de expressões dos Papas, precisamente sobre a importância de Fátima na história contemporânea. Foi um cuidado que houve nesta exposição, foi ir buscar citações, não só de momentos bíblicos, mas também de passagens de Papas por Fátima, para demonstrar, de facto, a importância que tem vindo em crescendo deste santuário. É muito importante esta questão, sobretudo porque, quando nós falamos das aparições, estamos a falar da Virgem Assunta, aquela que já está na glória e que se manifesta de uma forma inefável. Os pastorinhos disseram-no como souberam, aquele encontro, que é uma expressão daquilo que os Papas têm acentuado, da contínua presença de Maria junto às dores da humanidade, às dores e às alegrias, obviamente. E já que Maria nos vai guiar, nós vamos nos deixar ir nessa barca de amor infindável, caminhando para aquele que é o segundo núcleo desta exposição e que nos fala em edificar a mensagem na construção de uma capela. E aqui a capelinha... Aqui sim, a capelinha já começa a ter forma. Já estamos em 1919, de uma forma muito clara, vemos já a capela construída, precisamente para que se edifique. Estas expressões são, obviamente, expressões que são fortes, a edificação de uma capela num determinado lugar e a pedido da própria Mãe de Deus, segundo o testemunho daquelas 3 crianças. Neste núcleo nós vamos ver precisamente uma representação daquilo que nós podíamos entender que são as aparições de Fátima. São representações que os autores fazem de múltiplas formas. Nós aqui quisemos tomá-la a partir da questão bíblica, desde logo a partir de uma visitação. As aparições de Fátima não deixam de ser uma visita da Virgem Maria à humanidade e, portanto, esta visitação aqui sublinha esse aspecto da Mãe de Deus que se preocupa com os outros e que vem visitar a humanidade, aqui figurada pela sua parenta Santa Isabel, e, ao mesmo tempo, numa representação contemporânea, ali estamos numa representação da arte antiga, aqui numa representação contemporânea vemos uma peça intitulada O Encontro. É outra forma de dizer aparição. O encontro da Virgem Maria com os 3 pastorinhos, nesta grande silhueta branca que depois faz despegar as bênçãos, as graças de Maria pela humanidade. Este núcleo, ou esta antecâmara deste núcleo, antecede a própria Capelinha das Aparições que nós aqui quisemos trazer em dimensões naturais. Que é exatamente o tamanho da capelinha que muitos de nós conhecemos, mas que de facto não conseguimos lá chegar próximo ou tão próximo, e aqui está representado. E essa foi uma das principais intenções desta exposição, era de permitir ao visitante aperceber-se da dimensão da Capelinha das Aparições. No recinto de oração nós só podemos contactar com ela a partir do nosso olhar, podemos percorrê-la ao seu redor, mas não podemos entrar no seu interior. Nós quisemos pôr o seu exterior totalmente branco e quisemos enfatizar os elementos que estão no interior da capela. Qualquer visitante pode aqui fazer essa experiência e aperceber-se dessa dimensão intimista que esta capela tem. É um pequenino templo construído
enfim, de forma arcaizante e que podemos percorrer nas suas medidas interiores através desta recriação que fizemos. Dentro da capela há apenas um objeto que é, de facto, um objeto que pertence à Capela das Aparições e que ao longo deste ano não vai estar lá. São um conjunto de gavetas, é um conjunto de 3 gavetas que, junto ao altar primitivo, nós quisemos trazer para enobrecer este espaço. E, no fundo, também levar a este transportar de 100 anos atrás e perceber que já naquela altura o cuidado que houve na simplicidade da decoração de uma capela que é pedida por Nossa Senhora, mas que houve na simplicidade algum requinte também face à dimensão que era aquele pedido. Sim, obviamente, e a própria capela se foi reconfigurando, ela é a capela original, há até quem ponha isso em causa. É também importante que esta exposição deixe muito claro que a Capela das Aparições, que está hoje no Santuário de Fátima, é a capela de 1919, tem uma história conturbada que nós vamos explicando nesta exposição e dessa história faz também parte os cuidados da arte com que ela foi sendo enriquecida desde a primeira hora, como há pouco dizia, e muito bem. À volta desta capela nós podemos ver precisamente esses cuidados, como é que em cada uma das décadas o santuário foi trabalhando o tema da Capelinha das Aparições, foi-lhe acrescentando um alpendre, foi-lhe colocando lápides nos seus muros, até que chegamos à década de 80 e ela toma a configuração que nós podemos observar atualmente, com um grande alpendre que lhe alarga o seu espaço e que a transforma naquilo que nesta exposição também depois podemos ver, numa verdadeira relíquia. E deste segundo núcleo passamos para um terceiro núcleo, doutor, que nos leva para um encontro, uma encomenda, que é uma encomenda celeste, mas que é bem aceite pela hierarquia da Igreja. Primeiro ali com alguns percalços, mas depois... Bem aceite numa segunda fase, porque numa primeira fase foi de facto muito complicada a hierarquia lidar com as aparições de Fátima e também com a capela que surge na sequência daquilo que é o pedido da Virgem Maria. É de facto a iniciativa laical e popular que se faz, enfim, fortemente apresentar junto da hierarquia da Igreja da época para que se construa esta capela. Aliás, nós temos neste núcleo até uma caixa de esmolas que não pertence ao Santuário de Fátima, pertence a uma catedral portuguesa, a Catedral de Viseu, mas como é dedicada à Nossa Senhora do Rosário, trazemos-la precisamente para mostrar como é a partir dessas primeiras esmolas que são deixadas na Cova da Iria que se vai construir esta capela. E a hierarquia da Igreja nem sequer tinha a desculpa de não haver dinheiro para construir a capela. Porque os peregrinos que então vinham já deixavam ficar com a Maria da Capelinha, não é? Maria da Capelinha, Maria Carreira, Maria dos Santos Carreira, que ficará depois conhecida por todo o sempre como Maria da Capelinha. Cuidava muito bem da Capelinha. Sim, foi a primeira zeladora da Capelinha, da imagem de Nossa Senhora. E ela representa aqui nesta exposição um conjunto de leigos que, de facto, têm uma ação muito importante para a construção da capelinha. Uma outra figura desta época é José Pereira Novo, que chega a escrever ao pároco e diz, nós temos essa carta na exposição, e diz de uma forma muito clara que se eu fosse Vossa Reverência, mandava lá fazer um edifício. Portanto, de uma forma muito, muito clara, fica demonstrado que, numa primeira fase, embora haja dificuldades da Igreja sobre esta temática, o povo, dizemos desta maneira, as pessoas que vinham à Cova da Iria, queriam que se cumprisse o desejo da Virgem Maria aqui neste lugar. Do pedido à construção passam alguns anos, mas depois é construída e mesmo perante ainda alguma repressão que havia em manifestação religiosa, o povo veio com a fé toda à Cova da Iria e inaugurou a capelinha. Sim, a capela é depois construída em 1919 e de tal maneira fica como símbolo forte deste lugar e da própria mensagem que o lugar contém, que ela começa a ser o centro gravitacional a partir do qual se juntam as pessoas em oração. Podemos dizer de uma forma muito clara que já havia oração neste lugar antes da capelinha
e com a capelinha se acentua o ponto de reunião das pessoas para rezarem na Cova da Iria. Muito bem, vamos andando nesta exposição e vamos conhecendo tudo o resto que está connosco e vamos passar para o próximo núcleo, que nos vai dar uma outra dimensão daquilo que é a importância da capelinha, mas antes há algo aqui que vamos ainda referenciar, não é? Aqui no fecho deste núcleo em que estamos, e que podemos, a partir do qual fazemos a ponte, inclusivamente para o espaço exterior, onde vemos a primeira peça da exposição, que é aquela embarcação, que intitulámos de Stella Maris, e depois vamos ver porque é que esta designação de Estrela do Mar é importante. Podemos aperceber-nos de que, de facto, embora tivesse havido essa dificuldade da hierarquia da Igreja, o bispo Dom José Alves Correia da Silva vai assumir esta capela e vai cuidar desta capela e vai amplificar as suas medidas a partir do próprio recinto de oração que vai construindo. E esta figura de Santo Agostinho, que está aqui com uma igreja na mão, é uma figuração muito clara do próprio bispo de Leiria, que nessa altura percebe como a mensagem de Fátima é tão importante que vai favorecer a construção deste santuário. Muito bem, vamos então andando para o próximo núcleo. Já referenciámos que são um total de 9 núcleos que compõem esta exposição e é uma exposição permanente, temporária, que vai estar até o próximo ano, até outubro do próximo ano, se não me falha a memória, 15 de outubro mais propriamente, e portanto terá muito tempo para conhecer esta Capela Mundi. E chegamos assim à porta do quarto núcleo, que nos diz: o coração do santuário é o símbolo da sua mensagem. E é mesmo? É, a Capela das Aparições foi tratada ao longo de 100 anos como o coração do santuário. A partir dela podemos inclusivamente olhar para a própria maneira de percepcionarmos a mensagem de Fátima. Uma mensagem que aparece construída nesta metáfora do edifício e que também a partir deste edifício podemos ver uma mensagem atacada. Neste núcleo vamos precisamente olhar para a primeira fotografia que temos da Capelinha das Aparições e que aparece contextualizada também com uma outra fotografia que nos lembra a madrugada do dia 6 de março de 1922, o dia em que a capela é dinamitada. E aqui podemos olhar para a capela como sendo esse símbolo maior do próprio santuário e da própria mensagem de Fátima, que exige inclusivamente o conceito da reparação, que vem depois também a acontecer naquela capela. Aquela capela virá também a ser reparada. O atentado que sofre é um atentado de dolo, portanto premeditado, para quê? Para se destruir o símbolo maior do santuário nessa altura. E que já trazia milhares de peregrinos. Exatamente, e para que as assembleias que aqui se reuniam à volta desta capela deixassem de vir ao santuário de Fátima. Aconteceu exatamente o contrário. O facto de ter sido dinamitada trouxe ainda mais pessoas e que, sentindo essa dor, tudo fizeram para reconstruir a Capela das Aparições e, à sua volta, continuarem a rezar. Desta época, da dinamitação da capelinha, nós temos um objeto muito especial que foi guardado como memória desse dia, um pedacinho da porta ardida. Era a primeira porta da capelinha? A primeira porta que a capelinha teve e que foi guardada e que nós expomos pela primeira vez nesta vitrina que podemos ver ali. Ela até tem uma memória, está junto de uma carta em que se dá nota precisamente dessa dinamitação, é escrita pelo pároco de Fátima para o padre Manuel Nunes Formigão, a dar-lhe nota de que a capelinha está em chamas, é assim a expressão da carta, e ela aparece também contextualizada com um conjunto de terços, de rosários,
de contas que são em matéria preciosa, não podemos dizer que sejam os terços típicos dos peregrinos de Fátima, nós temos-los aqui para depois os podermos comparar com um outro terço que vai estar no fecho da exposição e que eu não vou ainda dizer o que é para guardar... Mas que tem uma importância muito grande, sim, não é? Desta exposição. Nós aqui temos terços de aparato, de ouro, marfim, de coral, de madrepérola, para simbolizar essa comunidade orante que pega nas contas e reza aos mistérios de Cristo à volta desta capela. E que, no fundo, também nos mostra que esta mensagem e que Fátima é um lugar mais do que era designado como popularidade. Não, havia todas as classes que vinham a Fátima e que acreditavam e que pediam a proteção de Nossa Senhora. Sim, desde sempre e durante todo o século XX assim foi e continua a ser. Obviamente, Fátima é uma realidade que atrai todas as pessoas, tenham mais ou menos cultura, tenham mais ou menos poder económico, residam em Portugal ou residam no resto do mundo. É, de facto, uma realidade completamente transversal. Muito bem, vamos prosseguir nesta visita e vai-nos levar à entrada daquele que é o quinto núcleo e que nos fala de um lugar de oração, um lugar de louvor, que Fátima é, sem dúvida, eu diria até para crentes e para não crentes, porque todos confessam o sentimento de paz e de alegria que sentem aqui. Sim, Fátima é um lugar de facto especial e este núcleo, enfim, para mim, todos os núcleos são especiais, como calcula, mas este núcleo é um núcleo muito especial porque trata de uma realidade muito forte e que é vivida em todo o santuário, mas de uma forma muito particular na Capelinha das Aparições. Trata-se dos gestos que os peregrinos fazem naquele lugar. E são gestos de louvor, são gestos de súplica, gestos de entrega e gestos de gratidão. E vamos vê-los representados com alguns objetos muito especiais. Desde logo nas rosas de ouro, que os Papas entregaram à Virgem de Fátima, que entregaram ao Santuário de Fátima, reconhecidos pela importância deste lugar. Pela primeira vez, neste santuário, temos as rosas de ouro juntas. As 3 rosas de ouro que o Santuário de Fátima obteve, a primeira de Paulo VI, e depois a do Papa Bento XVI e a do Papa Francisco. A do Papa Bento XVI e a do Papa Francisco foram deixadas na Capelinha das Aparições, portanto, no lugar concreto que é este coração do santuário. E depois, para além destes gestos de gratidão que nós vemos representados aqui nas rosas de ouro que os Papas ofereceram a Fátima, vemos também gestos de súplica. E nós não podíamos passar à margem deste tema, que é um tema muito importante em Fátima, que é o tema da entrega até física e sacrificial que os peregrinos de Fátima têm na sua relação com a Virgem Maria e que fazem precisamente à volta da Capelinha das Aparições. Estamos a falar das promessas de joelhos. A exposição, tendo um caráter científico, não podia, obviamente, passar à margem desta temática, que é uma temática difícil, inclusivamente, para a investigação teológica, como sabemos, mas que é uma ritualidade específica dos santuários, não apenas deste, mas que neste tem uma expressão muito grande, não é? Muito grande e muito concreta. E que ainda nos dias de hoje ainda se mantém. E que se mantém, sim. Não é a expressão mais visível, talvez a mais visível seja a das velas levantadas, a dos lenços, mas é uma expressão também com uma força muito grande. Para representar este gesto, trouxemos um quadro muito importante do pintor José Malhoa, que tem precisamente o enquadramento das promessas muito antes de Fátima, portanto não é uma realidade que nasce com Fátima, mas é uma das suas peças mais emblemáticas, que nós colocamos num cenário museológico, numa museografia, que vai buscar as lajes que até há pouco tempo estiveram naquilo que chamamos a Passadeira dos Penitentes. O Santuário de Fátima, em 2016, renovou a Passadeira das Promessas e nós musealizámos algumas dessas lajes, que tivemos o cuidado de numerar e que agora nos servem para reconstituir aqui esse cenário das promessas, desse sacrifício, dessa entrega até corpórea,
que só tem sentido, do ponto de vista teológico, se ela estiver unida ao próprio Cristo que dá a sua vida e se entrega até ao limite. E por isso é que trouxemos para junto destas lajes uma peça também muito importante do nosso panorama artístico da época moderna, que é uma peça de José Fadóbitos, um Agnus Dei, um Cordeiro de Deus, ou se quisermos, o Cordeiro Pascal, que é uma representação do próprio Cristo, através da figuração de um cordeiro. Isto tem raízes no livro de Isaías, como sabemos. É um cordeiro com as patitas atadas, porque ele é levado ao matadouro sem abrir a boca, como dizemos quando celebramos a Páscoa, e que aqui representa essa entrega total de Deus à humanidade. Se os sacrifícios dos peregrinos não estiverem inscritos nesta entrega total, então eles não podem ser lidos a partir do mistério de Cristo. De Cristo. E depois olhamos para este nosso lado esquerdo da exposição e temos várias placas, não é? Algumas até percebemos que são de agradecimento e depois ainda temos umas portas de vidro que nos transportam para aquilo que é algo muito importante neste santuário, mas essas explicações vou deixar para si, doutor. Estas placas exatamente transportam-nos aonde? O que é que nós temos aqui? Temos uma parede com placas que estiveram nas paredes da Capelinha das Aparições. Até aos anos 70, estas placas são placas votivas que os peregrinos deixam com o sentido de agradecer à Virgem de Fátima. A primeira que conseguimos datar é de 1927, para a cronologia de Fátima é uma peça já bastante antiga, que fala da gratidão a Nossa Senhora de Fátima, e vemos também outras que aparecem assinadas, umas só dizem agradecimento, outras dizem gratidão, outras dizem obrigada, outras dizem Mãe Santíssima, obrigado Maria, e aquela pessoa não teve necessidade de dizer mais, porque Nossa Senhora saberá quem é esta Maria. Outros nem sequer põem e põem só as iniciais, MS. Vemos placas em línguas estrangeiras, desde o francês ao árabe, inglês, alemão, enfim. E vemos até placas que nos falam de intenções muito concretas, de peregrinos que vieram a Fátima e que ali quiseram rezar por exemplo, as questões da guerra colonial. Há bastantes placas que falam sobre isso. Ou, por exemplo, uma esposa agradecida, como vemos ali, uma comunidade civil, enfim, municipal, Guimarães aos pés da Virgem Maria, é também uma placa de 1928, ou até uma empresa, vemos ali patrões, empregados e operários, agradecem aos pés da Senhora de Fátima. É aquilo que podemos dizer que é uma escrita exposta, para que todos vejam. Mas a Capela das Aparições é também lugar daquilo que nós chamamos do correio de Nossa Senhora, que são as mensagens que ninguém vê, mas que vão ficando, não é? E que são colocadas aos pés da Virgem Maria, aos pés da sua imagem, na Capelinha das Aparições, e que são escritas secretas. Essas escritas, essas mensagens, são guardadas no arquivo do Santuário de Fátima e por isso é que ninguém pode passar estas portas. Nós podemos ver, de facto, que elas estão arquivadas, estão cientificamente tratadas, o Santuário tem feito um esforço muito grande para tratar este espólio de uma forma muito cuidada, mas aquilo que está dentro daquelas caixas só diz respeito a quem escreveu e à própria Virgem Maria e, portanto, elas permanecerão daquela forma devidamente salvaguardadas. A expressão com que nós tratamos estas mensagens é uma expressão muito interessante que já vem de décadas anteriores, que é precisamente o correio de Nossa Senhora. Portanto, aquele correio não é nem é do santuário quase, é de Nossa Senhora. Sim. E a ela fica entregue e dentro também do seu coração. Com esta situação de enviarmos as mensagens e de as guardarmos, chegamos àquele que é o sexto núcleo desta exposição. Fala-nos do cenáculo e de imagens de pedras vivas, numa alusão às pedras vivas, que somos todos nós nesta igreja. Sim, porque à volta da capelinha reúne-se uma comunidade de crentes que é de facto imagem
A imagem não, que é de facto o conjunto das pedras vivas que constituem o próprio corpo de Cristo, quando a comunidade se reúne, esse edifício espiritual. E aqui nós tratamos essa temática a partir da configuração atual que a capelinha tem, nomeadamente daquele grande alpendre, que não é nem mais nem menos do que uma espécie de pálio, e é por isso que trazemos este pálio processional, que está estacionado, não é de tecido, obviamente, é de matéria perene, e que transforma a capelinha numa verdadeira relíquia. A partir daquela configuração, nós já não podemos entrar na Capelinha das Aparições, só a podemos percorrer à sua volta, e a capela deixou de ser uma arquitetura, passou a ser uma relíquia, uma escultura. Pode ser vista de todos os lados, pode ser contemplada, fica salvaguardada dentro daquele grande alpendre, aquele pálio, que é um baldaquino. É por isso que nós temos um cofre, uma arqueta, um cofre relicário com a configuração de uma capela, como vemos ali, com telhado de duas águas. É a peça mais antiga que está nesta exposição, data do século XII e vem-nos da Catedral de Viseu. E do outro lado, uma peça também do melhor que temos da nossa orivesaria renascentista em Portugal, uma peça do Museu Soares dos Reis, que aqui acentua essa questão do baldaquino que protege a relíquia. É precisamente um baldaquino para a exposição de uma relíquia. E desta forma estamos todos debaixo daquele pálio, podemos então assim dizer, da Capelinha das Aparições, sentindo-nos protegidos, além daquele manto de luz que Maria já foi sobre todos. Sim, e que nos para que é que serve um pálio na performance ritual da liturgia católica? O pálio serve para assinalar o lugar da relíquia. E quando aquele pálio se estende sobre a Capela das Aparições, está a dizer que a Capela das Aparições é uma relíquia. Mas não só a capela, todos aqueles que estão à sua volta são essa relíquia, porque constituem o corpo de Cristo, que é a Igreja, o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Portanto, a linguagem daquele pálio é uma linguagem muito, muito forte para a comunidade crente. Vamos avançando nesta exposição, vamos entrar já ali no sétimo núcleo, que é, no fundo, como esta capela se transforma num lugar de nova evangelização e que, apesar de ter passado 100 anos, já passa mais de 100 anos daquela mensagem única, mas que continua a evangelizar, continua, diria eu, até a cativar, doutor, porque se calhar temos que ser todos muito cativados para o coração de Maria. A capela, na sua simplicidade, tem de facto uma força extraordinária que pode servir-nos de imagem para o santuário como agente da nova evangelização. Os santuários, e os papas têm acentuado isso, os santuários são lugares de nova evangelização, e o Santuário de Fátima, penso que está mais do que demonstrado que é um lugar fortíssimo para a evangelização no tempo contemporâneo. É por isso que este núcleo abre com uma sineta, que é símbolo desse anúncio da mensagem de Cristo. E depois lá dentro vamos ver apenas duas peças, que são peças especiais. Uma delas é o andor histórico da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Este andor é uma peça que estava a precisar de uma intervenção de conservação e restauro, estava bastante degradado. Nós fizemos essa intervenção. Os peregrinos de Fátima conhecem-no sobretudo a partir do friso inferior, porque ele está habitualmente ornamentado com aquela grande nuvem de flores brancas. Mas este andor é aqui símbolo dessa nova evangelização, que é feita a partir da Capelinha das Aparições. Penso que todos temos presente que a imagem de Nossa Senhora sai sempre da Capelinha das Aparições. Portanto, rumo aos lugares aonde vai evangelizar, sai sempre... A Capela das Aparições é um lugar de saída, e o andor pode ser aqui uma imagem disso. A outra peça que temos é uma peça que é desmaterializada, se quisermos. É a transmissão online da Capelinha das Aparições. Se o andor é uma peça histórica, aqui temos uma peça dos nossos dias. Com as novas tecnologias, a Capela das Aparições entra em casa das pessoas 24 horas por dia.
está num tablet ou está num telemóvel, em qualquer ecrã, em qualquer parte do mundo onde haja, de facto, enfim, internet, a Capela das Aparições é a companhia, e o que se passa ao seu redor, é a companhia de tantos crentes nesta época contemporânea. E por isso este núcleo tem apenas estas duas peças para mostrar como daqui se pode olhar para a Capela das Aparições a partir dessa temática da nova evangelização. E, no fundo, fazendo jus quase ao nome da exposição, Capella Mundi, Capela no Mundo. Capela, sim, do mundo, no mundo, essa Capella Mundi, uma capela de facto global. Avançamos porque temos Nossa Senhora que é sempre muito cuidada, uma atenção especial aos homens do mar, aos pescadores, que são muito devotos de Nossa Senhora, e esta exposição não esqueceu exatamente essa relação e esse sentimento que eles têm, e fala-nos aqui de Nossa Senhora do Mar, quase, não é? Sim, porque a Capela das Aparições parece-me que pode ser vista como uma espécie de barca de Maria, ou de farol, se quisermos. E é a partir dessa linguagem que nós proporcionamos ao visitante, desafiamos o visitante a ter essa experiência do que é navegar em alto mar. Dessa experiência que os peregrinos sentem, não apenas os pescadores, mas todos aqueles que lidam na sua vida com um cotidiano mais difícil. E por isso fazemos aqui, através desta interpretação plástica, por entre as águas do mar, o visitante é colocado a olhar para este território. Que é o que vamos agora fazer, não é? Sim, vamos fazer nestas águas agitadas. Vamos fazer esta experiência de podermos penetrar neste oceano e de um lado e do outro irmos olhando para os objetos que estão expostos, mas sobretudo conduzidos para a luz que já vemos aqui e que é precisamente essa estrela do mar, ou a Virgem Maria figurada como a Senhora do Mar, como Santa Maria do Mar. Nesse título antigo que a Igreja lhe dá, o título de Stella Maris, junto àquela peça de Clara Meneres, que representa a Virgem Maria como a estrela do mar, com uma embarcação nas suas mãos. À maneira de capela, penso que todos conseguimos perceber isso. Junto àquelas esculturas está um antifonário que tem esse sino antigo, Ave Stella Maris, Ave Estrela do Mar, e depois de um lado e do outro nós podemos ver um foquinho da Nazaré, dos pescadores da Nazaré. É uma lancheira que os pescadores levam consigo para se manterem em alto mar. Em alto mar. Tem a representação da Senhora da Nazaré e do outro lado a representação da Virgem de Fátima, e também os vários barcos que foram dados à Virgem de Fátima, são ex-votos, todos eles têm o nome de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, e que representam... devotos entregues a ela. Sim, e que representam essa entrega da humanidade, através agora da imagem do alto mar, à Virgem de Fátima. E se avançarmos nesta exposição, quase a finalizar este núcleo, vamos àquele momento importante que há pouco nos dizia que não ia agora revelar, mas que teríamos um terço também a fechar quase esta exposição e que tem aqui uma importância significativa. Muito, muito forte, sobretudo porque ele está orientado para a interpretação desta peça que nós vemos com o lago como cenário, que é uma peça que tem a forma de coração. A linguagem do coração em Fátima é muito importante. Esta exposição não podia passar ao lado disso. E é um coração florido, portanto, que quer dizer um coração pascal, é o coração de Maria, e que se representa a partir de uma boia de salvação, de uma tábua de salvação. Se quisermos, há uma expressão das Memórias da Irmã Lúcia que nos ajuda a perceber esta peça. Santa Jacinta gostava muito de rezar aquela jaculatória: doce coração de Maria, sede a nossa salvação. E, de facto, o coração de Maria pode ser essa tábua de salvação, essa tábua que conduz à salvação. Que o digam os pescadores de Caxinas, quando, náufragos em alto mar, desesperados, eu convido, enfim, todas as pessoas a fazerem a experiência dessa leitura e a de procurarem na internet os relatos dessa época, desse naufrágio, que inclusivamente
levou um deles a pôr, inclusivamente, a questão do suicídio, já não restava mais nada, e há um deles que tem um terço que não é nem de ouro, nem de prata, nem de coral, nem de madrepérola, é um terço de plástico, que depois foi entregue a Nossa Senhora de Fátima, porque precisamente entenderam que o seu salvamento se deve à intercessão protetora da Virgem de Fátima. Esta entrega das vidas a Maria, a partir do exemplo do seu coração, que é um coração pascal, um coração florido, como esta peça aqui nos lembra. E a proteção sempre de Maria. Caminhamos para aquele que é já o último núcleo desta exposição, Dr. Marco Daniel, e que de facto nos transporta para os dias de hoje, para aquilo que é um sentimento que todos nutrem pelos pastorinhos, mas de agora também por Jacinta e Francisco Marto, que são já santos e portanto, que nos traz para esta contemporaneidade, sem dúvida, que marca esta mensagem de Fátima. Pois este núcleo final vai explicar o que os outros núcleos ainda não explicaram. Isto é, em primeiro lugar, porque é que é capelinha e não é capela. Desde o início de Fátima que, de facto, os peregrinos se referem àquela capela como capelinha, no diminutivo. Talvez a figura de Santa Jacinta e de São Francisco nos ajudem a perceber que, de facto, a capelinha é uma pequena igreja e que, mais do que o desejo da Virgem Maria de se fazer uma capela neste território, talvez o seu maior desejo é que cada um de nós possa ser essa pequena capela onde Deus possa habitar. As figuras de Jacinta Marto e de Francisco Marto são a prova de que isso é possível. Pelo menos a Igreja assim o diz quando os canonizou em 2017. Eles são essas capelinhas pequeninas, aliás, a questão da infância é também importante aqui, e nós pedimos à autora destas peças, Sílvia Patrício, que nos fizesse inclusivamente a representação tridimensional destas figuras, para que tenhamos a consciência de que não é só uma questão de duas dimensões afastadas de nós, é de facto o concreto, a vida concreta de pessoas que têm carne e osso, aqui, enfim, esculpidas na madeira, obviamente, e que a Igreja já coloca como exemplos a serem seguidos. Os visitantes vão ter a oportunidade de ver como é que são as costas de Santa Jacinta e de São Francisco, que têm uns elementos que as pinturas não nos revelavam e que agora vamos poder ver no lenço de Jacinta e naquele casaco de São Francisco. O lenço de Jacinta que nos mostra umas rosas. As rosas silvestres, sim, e o casaco de São Francisco Marto tem um passarinho, precisamente porque ele era um contemplador, não é, da natureza. Muito bem, estamos mesmo no fim deste núcleo, um núcleo que vai ser interativo também, não é? No fundo, temos estado a falar dos peregrinos, da reação que eles vão tendo perante este mistério que é divino, esta mensagem e a proteção de Nossa Senhora, e no final eles vão ter até a oportunidade de poder interagir, por assim dizer. Sim, a exposição pretende falar com vários tipos de públicos e não podíamos descuidar também as camadas mais jovens e por isso quisemos-la também interativa. Mas temos dado conta que não são só os mais jovens que gostam desta última parte da exposição. O que é que nós pretendemos? Pusemos um tapete constituído por uma frase tirada das memórias da irmã Lúcia, e que esta é a caligrafia de Lúcia, é precisamente a expressão das memórias em que Lúcia escreve que a Virgem Maria diz: façam aqui uma capela. E essa capela, mais do que a capela que está na Cova da Iria, que é tão importante e que esta exposição pretende demonstrar, é a capela que se pretende fazer em cada um de nós. E é esse o desafio que a exposição lança ao visitante, é que possa percorrer este espaço, possa pisar este tapete para ver o que é que acontece. Então, o que acontece é que nós vamos ver a nossa silhueta projetada e vamos perceber que em nós aparece aquela frase que diz: façam aqui uma capela.
Este é o desafio desta exposição, é que cada um de nós se sinta essa capela onde Deus pode habitar e que pode depois ser tudo aquilo que se viu nesta exposição. Lugar de evangelização, lugar de reparação, lugar de oração, de entrega, de louvor, enfim, uma capela. Muito obrigada por nos ter acompanhado nesta visita. É a Capela Mundi, que pode conhecer então aqui no convívio de Santo Agostinho, na Basílica da Santíssima Trindade, no Santuário de Fátima. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.